Você sabe como identificar se o trabalho que estão oferecendo para a sua empresa é uma fraude tributária? Se você não sabe, fique nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês quais são os principais tópicos para que a gente consiga definir e concluir se aquele trabalho é ou não uma fraude tributária. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que nós publicamos semanalmente no canal. Nós temos mais de 220 vídeos aqui no canal, 100% técnico e prático, para poder ajudar você, contador, advogado e empresário, a entender um pouco desse manicômio tributário que a gente vive no Brasil. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite para compartilhar esse vídeo com mais 3 ou 4 pessoas para que eles também tenham acesso a essas informações. No vídeo de hoje eu quero trazer para você um pouco sobre como detectar se o que estão oferecendo para você é ou não uma fraude tributária. Então nós temos muitas fraudes tributárias acontecendo no Brasil e a Receita Federal, nos últimos 2 anos, tem intensificado as fiscalizações, principalmente com cruzamentos de informações, para garantir que essas fraudes não aconteçam ou que, nos casos em que houve a fraude, que esses valores sejam recuperados e ressarcidos pelo governo e muitas vezes com multas relevantes e um problema muito maior, que nesses casos, onde a gente tem fraudes, nós temos questões penais envolvidas, então o empresário ele vai responder criminalmente por esses trabalhos. E o pior de tudo para o empresário, muitas vezes ele já pagou os honorários, essa consultoria ou essa empresa ou esse escritório sumiu e você, além do prejuízo de ter que devolver os valores, arcar com prejuízos, com multas, juros, você também não vai ter como recuperar os honorários. Então, antes de assinar qualquer proposta, primeiro avalie se faz sentido aquele trabalho. Uma forma muito fácil de você fazer isso é, sempre que alguém for oferecer algum trabalho, peça alguma segunda opinião de um outro profissional, porque você vai conseguir avaliar se realmente existe aquela demanda e se aquele trabalho é um trabalho que faz sentido ou não, por conta de que muitas empresas estão oferecendo muitos trabalhos sem nenhuma fundamentação legal. Então, um ponto importante também é avalie a fundamentação legal que está sendo oferecida, que está sendo ali demonstrada por esse profissional que está te oferecendo o serviço. A grande parte dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos com fraude não tem uma fundamentação legal adequada. Então, se você tiver um pouco de noção do tributário, você vai conseguir avaliar se aquele trabalho que está sendo oferecido para a sua empresa, ele faz sentido ou não, se tem ou não fundamentação legal. Então, esse é um primeiro indício. Se não tiver fundamentação legal, corra, porque provavelmente é uma fraude. Um segundo ponto que eu tenho visto muito no mercado é, nós temos uma situação, principalmente desde 2020 com a pandemia, de muitas empresas que nunca recolheram tributo. Desde 2019, 2020, a empresa não recolhe tributo. Pessoal, se você nunca recolheu um tributo, como que você vai pedir uma restituição, ressarcimento de algo que você não recolheu? Então eu tenho visto muito isso no mercado, empresas oferecendo levantamentos de créditos, utilizando esses valores para compensar débitos presentes, mas esses débitos anteriores nunca foram recolhidos. Então não tem como você utilizar um valor para compensar tributo ou para pedir ressarcimento se você nunca pagou tributo, exceto, por exemplo, no caso de PIS/COFINS do lucro real, que você tem situações de acúmulos de créditos, que você não tem débitos na saída, e aí esses créditos, em diversos casos, principalmente no mercado do agronegócio, ele pode ser passível de ressarcimento. Mas, por exemplo, eu peguei uma indústria recentemente que nunca tinha pagado contribuição previdenciária, fizeram um trabalho de levantamento de verbas indenizatórias e a tese dos 20 salários mínimos e fizeram compensações com o INSS presente. Ou seja, essa empresa nunca pagou uma guia. Como que ela tem valor para recuperar? Isso é uma fraude. Então você também precisa estar atento, tanto você prestador de serviço quanto empresário. Se você nunca pagou tributo, provavelmente você não tem grandes valores a recuperar. Existem exceções, Elcio? Claro, existe. Acabei de dar uma, que é, por exemplo, o mercado do agronegócio. Uma empresa pode não pagar imposto de renda por depreciação acelerada incentivada ou por usar saldos de prejuízos fiscais anteriores. Ela pode não pagar contribuição previdenciária por exportar grande parte do seu produto e ela pode não pagar PIS e COFINS por ser desonerado. E aí ela tem manutenção de crédito de PIS e COFINS, esses valores eu paguei quando eu comprei o meu ativo, quando eu comprei o meu diesel, quando eu comprei os meus insumos, eu posso pedir ressarcimento. Existem exceções, mas cuidado, porque se você nunca pagou o tributo,
não tem como você recuperar algo do que você nunca pagou e nenhuma guia recolhida, não tem como você pedir uma restituição ou fazer uma compensação se você nunca recolheu uma guia. Então esse é o outro indício de que o que está sendo te oferecido é uma fraude. O terceiro ponto, não tem risco nenhum esse trabalho. Então, pessoal, tratando de Receita Federal e tratando de Brasil, a gente tem uma frase que o pessoal usa no Brasil até o passado é incerto. Então não tem como nenhum trabalho não ter nenhum pingo de risco tributário. Então se a pessoa está te oferecendo que é um trabalho líquido e certo, primeiro, ele precisa mensurar e quantificar e qualificar os tipos de créditos que ele está levantando. Então, por exemplo, a gente tem vários trabalhos de PIS e COFINS que a gente classifica os créditos por um grau de risco de autuação ou, eventualmente, um grau de risco de ter esses créditos questionados e qual que é a chance de êxito numa eventual discussão. Então, a gente classifica em créditos verdes, amarelos e laranjas. Os créditos verdes estão previstos na legislação, uma energia elétrica que não foi apropriada, um ativo imobilizado que eu utilizei ali no processo que não foi apropriado, esse crédito é líquido e certo. Um frete na venda, uma armazenagem. Aí eu tenho alguns itens que a gente tem algumas discussões. Eu tenho discussão da Receita não aceitar, mas nós temos discussões, por exemplo, com decisões administrativas no CARF ou decisões judiciais favoráveis. Então esse é um crédito que, por mais que eu tenha um risco de autuação, se eu for discutir isso, eu tenho uma chance de êxito maior. E tem os créditos laranja, que são os créditos que a gente classifica entre eu tenho decisões favoráveis e decisões contrárias. Então, se não tiver uma mensuração e, principalmente, pessoal, se eles não apresentarem para você uma memória de cálculo do trabalho, provavelmente é uma fraude. Eu levantei com base nas suas informações que você tem 1 milhão para recuperar. Me dá o seu certificado digital, eu vou compensar os seus tributos daqui para frente. Não, peraí. Me manda a memória de cálculo. Esse trabalho foi feito com base em quê? E aí sim, você vai conseguir distinguir se nós estamos falando ou não de uma fraude. E aqui, pessoal, um último item muito importante para você ficar atento. As empresas têm oferecido os trabalhos alegando que depois que esse valor foi pago em conta corrente, a Receita não pode fazer mais nada. Isso não existe, tá? Nós tivemos recente o caso dos postos de combustíveis e teve casos de gente que teve que devolver 4 milhões para a Receita Federal, dinheiro que já tinha caído na conta do posto, porque existia uma fraude nesse segmento e a Receita Federal notificou em função dessas fraudes. Mesmo que você tenha recebido esse valor em conta corrente, se a Receita verificar nos próximos 5 anos que esse valor não era devido e é uma fraude, você vai ter que devolver esse dinheiro e essa devolução vai vir através do auto de infração com punição de multa de pelo menos 75%. Mas você vai ter aí as questões penais envolvidas. Então, não é porque caiu em conta que esse valor não pode ser solicitado a devolução pela Receita Federal. Por isso que é muito importante você entender o conceito do trabalho, como foi feito esse trabalho e se realmente é um trabalho que tem base legal, tem fundamentação legal, para que você não caia aí em nenhuma armadilha. E aí imagina, você teve lá 1 milhão ressarcido em conta, pagou 30% de honorários, daqui a pouco você vai ter que devolver esse 1 milhão com multa de 75 e ainda perdeu os 300 mil de honorário que você pagou para a empresa. Então, se você tiver qualquer dúvida, eu recomendo que você busque um profissional experiente para que pelo menos ele avalie o que está sendo feito. Olha, não, realmente faz sentido, você vai pagar ali 5, 8, 12, 15 mil reais por um memorando. Olha, não, realmente esse trabalho existe, pode concluir ele porque é um trabalho que realmente você tem aí um valor para recuperar. Então, pessoal, muito cuidado, nós temos tido muito movimento de fraude, empresas do Simples Nacional que estão dando certificados para qualquer pessoa, essas pessoas estão fazendo retificações e pedindo restituições, alegando que depois que caiu em conta a Receita não pega, isso é uma inverdade. Nós temos aí nos últimos anos vários movimentos da Receita pedindo a devolução desses valores com multa de 75%. Então, esse é um vídeo de alerta informativo, principalmente para você empresário e principalmente para você prestador de serviço de consultoria tributária, para você trabalhar com ética, dentro das normas, dentro da legislação. É claro, tem coisas que são questionáveis, tem coisas que realmente a gente tem que discutir, mas se for algo que é questionável, eventualmente discute-se judicialmente. Se é algo que tem decisões favoráveis no administrativo, dá para você ir para o administrativo, mas tudo precisa ter aí uma avaliação prévia para que você não caia em golpe, para que você não ofereça nenhum tipo de fraude para os seus clientes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo com mais 3 ou 4 profissionais para que a gente consiga disseminar conhecimento e mais empresários tenham acesso às informações, mais prestadores de serviço de consultoria tributária tenham acesso a essas informações. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.